coração a iluminar, na alma branda que assume o novo lar, realizar a plena luz, excelsa caridade. E o dia vai, a noite cai, e os sonhos vêm a ir além da terra. Todos os imortais, desprendido amor, rompendo a dor e navegando sobre um raio de esperança, viagens nos céus. E o dia vai, a noite cai, e os sonhos vêm a ir além da terra. Todos os imortais, desprendido amor, rompendo a dor e navegando sobre um raio de esperança, viagens nos céus, no amanhã, no amanhã, no amanhã. É muito bom, né? Começarmos com fundo musical, né? Mas obrigado pelo som, pela música. Já preparou um ambiente para nós, né? Vamos dar início ao nosso trabalho desta tarde, então. Aqueles que vêm a primeira vez à casa, sejam bem-vindos. Aqueles que já nos acompanham há muito tempo, também sejam bem-vindos. E os nossos companheiros da internet, hoje está funcionando, né? Também sejam bem-vindos a participar conosco de mais um encontro, mais uma tarde de estudo, né, a respeito da doutrina espírita. Não precisa nem falar com esse coral maravilhoso, com essa música maravilhosa para embalar, então fica tudo mais fácil, né? Tá? Só lembrando que a casa ela tem algumas tarefas, né, que são realizadas por voluntários durante as nossas jornadas. Nós temos palestra todos os dias, com exceção das sextas-feiras, né? Mas os horários estão fixados no quadro, estão no horário, estão na internet também. E para aqueles que chegaram a primeira vez que ainda não conhecem, né, a casa, o trabalho da casa, tem uma divulgação que é feita com o nosso colega Lourenço, que sempre coloca aí na internet, aí, nos convidando aí para ver o site da casa. Obrigado, Lourenço. Tá? Ele que divulgou, inclusive, que hoje teremos esse encontro musical nesta tarde. Tá bom? Obrigado. Sendo assim, então, todo segundo sábado do mês são atendidas 67, agora somos com 67 famílias, através da doação de cestas básicas, contando com a colaboração de vocês, que sempre estão junto com a gente nessa empreitada. Então, reforço o convite. Além da entrega, né, todo sábado, a partir das 18 horas, a entrega dos lanches para os nossos companheiros necessitados aqui na estação do Carandiru e do Tietê. Então, quem quiser trabalhar aí, só encostar com a gente aí 18 horas, arregaçar as mangas aí e sair para trabalhar, para prestar um pouco de solidariedade a quem não tem nada. Então, fica esse convite a todos aí presentes. Tá ok? Então, depois desses avisos, vamos fechar os nossos olhos, vamos... Ainda lembrando dos acordes musicais que foram tocados, né? Vamos unindo os nossos pensamentos, vamos elevando a Deus nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus, aos companheiros da espiritualidade que aqui já se encontram preparando este ambiente para nos receber. E no momento que adentramos aos portões e à porta principal desta casa, somos recebidos com muito carinho, envolvidos num abraço fraterno, iniciando o nosso atendimento. Vamos então agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, aos amigos do plano espiritual pela oportunidade que nos é dada de aqui estarmos hoje, Senhor, reunidos em vosso nome para mais um estudo do Evangelho, da doutrina maravilhosa que nos foi legada, trazida até nós pelo nosso Mestre Jesus. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho o nosso companheiro Marcos, que trará para nós a palestra desta tarde. Que ele esteja feliz na sua exposição e seja bem-vindo. Boa tarde a todos.
Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. Fica mais fácil, né? Com música, fica muito mais fácil. E no tema que a gente preparou para falar hoje, não precisava nem eu falar. Eles com a música já dariam conta do recado tranquilamente. E aí a gente fala um pouquinho sobre música, porque já que a gente teve a oportunidade dessa harmonização com música, é bom nós lembrarmos que a música, ainda que tão bem interpretada pelos três, ela não é uma criação humana, e sim uma criação divina. A música é criação do Pai. Por isso, ela não deve ser expressada apenas em palavras, mas principalmente sentida com o coração. Por isso que muitas vezes nós ouvimos a música sem a letra e sentimos. Porque é o suficiente às vezes, porque nós sentimos com o coração. No livro Obras Póstumas de Kardec, escrito depois do seu desencarne, no capítulo... Tem 2 capítulos que falam sobre música. Música celeste e música espírita. E num deles, o espírito de Rossini faz uma grande e excelente explanação sobre o tema da música celeste e a música espírita. Rossini, que foi o compositor de A Cinderela, o Barbeiro de Sevilha, Guilherme Tell, dentre outras composições dele, né, Rai? Eles conhecem muito melhor do que eu, isso eu estou falando aqui, mas quem conhece são eles, viu? Entre os séculos XIII e o século XIX, nós tivemos... A humanidade foi presenteada com grandes músicos, né? Como Bach, Chopin, Mozart, Beethoven. Grandes intérpretes, no meu modo de pensar, da música divina, realmente, né? A tal ponto que Beethoven costumava dizer que Deus se comunicava com ele através da música. E o quanto Deus não se comunica com nós também através da música. E Mozart dizia que a sua música não era sua, mas sim fruto de uma inspiração superior. E eu não tenho a menor dúvida disso, que a música é fruto de inspiração superior, sim. Embora muitas vezes a gente escute músicas que são fruto de inspiração inferior também, né? Cabe a nós decidirmos qual nós queremos ouvir, não é verdade? E aí eu peço licença para vocês para ler um trechinho que fala sobre a música, que diz assim: conta-se que um dia, ao ouvir o silvo do vento passar pelo tronco oco de uma árvore, o homem o desejou imitar e inventou a flauta. O vento dedilha sons na vasta cabeleira das árvores e murmura melodias enquanto acarinha as pétalas das flores e os pequenos arbustos. Quando se prepara a tempestade, ribombam os trovões como o som dos tambores marcando o passo dos soldados em batidas ritmadas e fortes. Quando cai a chuva sobre a terra seca, pela estiagem, ouve-se o burburinho de quem bebe com pressa. Cantam os rios, as cachoeiras, o lula, o mar bravio. E lembramos das poderosas harmonias do universo, gigantesca harpa, vibrando sob o pensamento de Deus no canto dos mundos, do ritmo eterno que embala a gênese dos astros e das humanidades. A música está na natureza, e por sermos parte integrante dela, temos música em nossa intimidade. Somos música. Por isso é que o homem, desde o princípio, compôs melodias para deliciar as suas noites, amenizar a saudade, cantar amores, lamentar os mortos. Também aprendeu que através das notas musicais podia erguer hinos de louvor ao Criador de todas as coisas. E surgiu a música mística, a música sacra, o canto gregoriano. Entre os celtas era considerada bem inalienável a harpa, junto ao livro e à espada. Os cristãos primitivos, ao marcharem para o martírio, faziam entre hinos ao Senhor e os fortalecia para enfrentar o fogo, as feras, a morte, sem temor algum. O rei de Israel, Saul, em suas crises nervosas e obsessivas, chamava o pastor Davi, que através dos sons de sua harpa o acalmava. São os salmos. E por isso... É por isso que a sabedoria popular adverte: quem canta, seus males espanta. Então cantemos.
Mas é melhor a gente deixar essa parte do cantemos para os três, não é verdade? Vamos ver a cada um o seu trabalho, não é verdade? Vamos deixar para eles, que eles com certeza sabem melhor do que nós. Este trabalho que eles fazem é o trabalho para o bem. E o tema da nossa palestra de hoje é trabalho para o bem. Ou melhor, trabalhe para o bem é o termo de nossa palestra hoje, do nosso bate-papo aqui, que nos foi sugerido pela casa. E aí a gente começa lembrando que o trabalho, ele faz parte da nossa vida. É uma lei natural. Está nas leis naturais, nas leis de Deus. O trabalho faz parte da vida de todos. Faz parte da vida dos vegetais na natureza, faz parte dos animais que trabalham para se alimentarem, para fugirem das intempéries, para criarem os seus ninhos, as suas crias. E é também, principalmente, para o homem, para nós, seres humanos, faz parte da nossa vida o trabalho. Tá certo? Ele é uma lei natural. E quando nós falamos em trabalhar para o bem, nós não estamos falando apenas e tão somente no trabalho social, no trabalho de caridade. Mas nós estamos falando em qualquer trabalho do qual nós nos ocupemos. O trabalho profissional, aquele que nós fazemos para ganhar o nosso sustento, desde o mais simples. É difícil, quando eu estava preparando a palestra, eu falei, qual que eu vou dizer que é o trabalho mais simples? Não sei. Não é o mais simples em importância, talvez seja o mais simples na estrutura do trabalho. Qual será? Recolher o lixo nas ruas? Talvez. Em termos de estrutura, não de importância, porque tem uma importância enorme quem faz esse trabalho. Mas desde o mais simples trabalho até o mais complexo dos engenheiros, cientistas, médicos e tantos outros, todo trabalho tem a sua importância. O trabalho doméstico, que homens e mulheres, principalmente as mulheres, mas os homens hoje estão fazendo muito trabalho doméstico na casa, cuidando da família, para que quando lá estamos em harmonia com a casa e com tudo o que acontece dentro dela. O trabalho de paternidade e maternidade, através da educação, do encaminhamento dos nossos filhos. E esse é um trabalho extremamente importante e difícil, realmente. Esse talvez esteja entre aqueles trabalhos complexos, né? Porque é o trabalho da paternidade e da maternidade. E tem também grande importância. O trabalho social, sim, como nós falamos há pouco, que é o trabalho da caridade, o trabalho do amor ao próximo, o trabalho de podermos dedicar um pouco do nosso tempo àqueles que precisam mais do que nós, porque todos nós sempre precisamos de alguma coisa dos outros, não vivemos sozinhos, interagimos com as pessoas e todos necessitam dos outros. Outro dia até eu falei aqui mesmo sobre isso, né? Eu preciso de quem faz a minha roupa, de quem faz o meu alimento, de quem cuida da água e me mantém a água com que eu me banho, da luz, da energia, enfim, de tudo. Eu vou sempre precisar de alguém. Isso para falar em termos genéricos, né? Mas sem contar aqueles que estão próximos a nós, que nós sempre precisamos de alguma coisa também. O trabalho religioso, né? O padre, o pastor, o expositor, o dirigente do terreiro, enfim, em todas as religiões há sempre o trabalho daquele religioso que se predispõe a doar um pouco do seu tempo para fazer um trabalho. Em algumas religiões ele é remunerado, em outras não. Mas é um trabalho, ainda que remunerado, ele está fazendo um trabalho e dedica-se a esse trabalho para o bem. Para o bem de quem? O bem dele, o bem das pessoas, o bem da população em geral. Então todos esses que nós vimos, e aqui a gente falou apenas alguns, é lógico, são oportunidades que nós temos. Oportunidades do quê? De nós trabalharmos para o bem coletivo, para o bem da sociedade, para o bem da humanidade e para o nosso próprio bem. Mas esse trabalho deve ser feito com dedicação, com alegria, com vontade, porque todo trabalho deve ser feito dessa maneira. Ah, mas não é o que eu gostaria de fazer o meu trabalho. Isso a gente fala, isso a gente ouve. É verdade. Muitas vezes o nosso trabalho não é aquilo que nós gostaríamos, né? A gente sonha às vezes em fazer outros trabalhos. Mas será que o trabalho que eu sonho seria importante para mim? Me ajudaria no meu progresso espiritual?
Será que eu me daria bem naquilo que eu gostaria de fazer e não naquilo que efetivamente faço? Eu, por exemplo, Marcos, trabalho na recepção de um órgão público. Mas o que eu gostaria mesmo era de ser músico e cantor. Pois é, mas vou ficar na recepção, com certeza, do órgão público. Eu prefiro, viu? É melhor. Quantas vezes a gente gostaria de fazer outras coisas? Sonha, nossa, eu podia ser médico. Eu podia ter sido engenheiro. A gente vê as coisas, né? Fala, nossa, eu podia ser, sei lá, olha, o cara da NASA lá, o cara que faz as pesquisas, que vai para o espaço. Eu podia ser um professor, eu podia ser um policial. Quantas coisas a gente não sonha que gostaria de ser, né? Normalmente a gente sonha nas coisas importantes, né? Em profissões mais importantes. Ninguém fala, eu queria ser um empregado doméstico. Eu gostaria tanto de estar pegando o lixo na rua. Isso a gente não fala, né? A gente gosta e sonha com outras coisas melhores. Mas será que seria bom para nós? Será que para nós o que importa para o nosso crescimento não é o trabalho que fazemos atualmente? Aquele que a vida nos encaminha? Aquele que a vida, sem que percebamos, vai nos levando, mostrando o caminho para que façamos aquele tipo de trabalho? E se o fizermos com amor, com carinho e com dedicação, estamos trabalhando para o bem coletivo. O motorista, ele leva as pessoas, ele nos leva para todos os lugares que nós precisamos ir, os motoristas dos ônibus, né, os condutores dos trens, enfim. Para todos os lugares que nós precisamos ir, nós temos os pilotos, nós temos os motoristas, sempre fazendo alguma coisa em benefício da coletividade. A costureira, costurando as nossas roupas, costureira e costureiro. O cozinheiro e a cozinheira fazendo as comidas que nós saboreamos. O escriturário trabalhando nos diversos tipos de escritórios dos quais nós nos servimos para a nossa vida. A enfermeira ou enfermeiro cuidando da gente quando a gente está doente ou dos nossos entes queridos. O médico salvando, curando-nos também quando estamos doentes, nós e os nossos entes queridos. Os advogados cuidando dos nossos interesses quando nos sentimos prejudicados por esses interesses, nesses nossos interesses. A doméstica, o serviço doméstico feito em casa, para que nós, quando saímos para trabalhar, e a vida hoje em dia é tão agitada, todo mundo saindo, correndo, trabalhando, quando chega em casa, pega a casa limpinha, pega a comida pronta, pega a roupa lavada. Por quê? Porque tem alguém que trabalha ali, um trabalho remunerado, e que, assim como o outro trabalho, tem a maior importância e deve também, assim como qualquer trabalho, ser feito com amor, com alegria e com dedicação. Mas isso é para todos os trabalhos. O agricultor preparando a terra, plantando, para que depois o cozinheiro prepare as comidas para nós. O artesão que com as suas mãos faz coisas tão bonitas para o deleite dos nossos olhos. O músico nos trazendo a inspiração divina através da sua voz. Quantas profissões existem tão belas e tão importantes para a vida de todos nós. E essas profissões e todos esses trabalhos que nós falamos vão beneficiar a todos. Não apenas um ou dois, mas a todos. Aquele que o pratica e aquele que vai se valer do trabalho de outro. Existe uma historinha rápida também que diz que uma pessoa, um homem, que avaliava o comportamento, o estudioso que avaliava o comportamento humano, resolveu fazer uma pesquisa sobre o trabalho, como que as pessoas se posicionavam e achavam do seu trabalho. Então ele ficou horas na frente, sentado na frente de um prédio que estava em construção, e ficou vendo os operários para lá e para cá, trabalhando. Aí, de repente, ele levanta e vai lá até o meio dos operários. Encontra um que está carregando um carrinho de mão cheio de pedras e lhe pergunta, o que você está fazendo? E o operário lhe responde com até uma certa violência, de pronto com outra pergunta. Você não vê que eu estou carregando pedras? Ele se cala e continua andando dentro da obra e vê outro carregando pedras no carrinho e pergunta, o que você está fazendo? E o outro responde, eu estou ganhando o sustento, trabalhando para ganhar o sustento meu e o sustento de minha família. Ele se cala e continua andando, encontra um terceiro. E pergunta a mesma coisa para o terceiro, o que você está fazendo? Esse terceiro abaixa o carrinho,
Respira fundo, olha para aquele prédio enorme que está sendo construído e lhe diz: ah, meu amigo, eu estou ajudando a construir esse magnífico e belo prédio. E o pesquisador chega à conclusão, então, que o mesmo serviço, 3 pessoas diferentes, os 3 têm uma maneira de encarar diferentemente o seu trabalho. Para um, é um castigo carregar as pedras. Para o outro, talvez não seja um castigo, mas é apenas uma maneira dele conseguir o seu sustento. Já para um terceiro, além de conseguir o seu sustento e sua família, é uma oportunidade dele fazer uma coisa bonita, dele estar participando e um dia poder dizer, quando o prédio estiver pronto, eu ajudei a construir esse prédio. Então nós temos que pensar isso para as nossas vidas, para o trabalho que nós fazemos. Porque muitas vezes nós reclamamos do nosso trabalho, é verdade, não é? E o trabalho com má vontade, quem que é o maior prejudicado? Além daqueles que o trabalho estaria beneficiando, né? Porque um trabalho com má vontade não é um trabalho bem feito. Então, além de prejudicar aqueles que vão estar se beneficiando desse trabalho, mas o maior prejudicado vou ser eu mesmo. Porque não vou estar bem, não vou estar alegre, não vou estar feliz. Puxa, mas aí vem aquela pergunta de novo, mas eu faço o que eu não gosto. É verdade, muitas vezes nós fazemos o que não gostamos. Será que eu gostei sempre? Desde que iniciei trabalhar na recepção do órgão público, talvez não fosse o que eu queria. Provavelmente não, e não era mesmo. Provavelmente não era mesmo. Mas com o tempo a gente vai aprendendo que o trabalho da gente tem importância. E que quando eu começo a fazê-lo com mais amor, com mais carinho, com mais alegria, ele se torna mais fácil. Eu consigo fazê-lo de maneira mais fácil. E encontro a receptividade por parte das pessoas. Ah, mas tem gente que olha de cara feia na gente quando chega no serviço. Bom, isso eu tenho, agora imagine eu que trabalho numa recepção e que chegam 600 pessoas por dia. Com certeza você não vai achar 600 carinhas felizes, não. Mas eu posso dizer que mudou muito o dia que eu passei a encarar o meu serviço com mais alegria, com mais vontade. Porque aí você recebe isso das pessoas, porque você passa um sorriso, recebe um sorriso. Você passa alegria e recebe alegria também. Deus nos concede para que possamos trabalhar para o bem inúmeras possibilidades e capacidades. É que nós muitas vezes não enxergamos isso, mas Ele nos concede a todos, sem exceção, capacidades e possibilidades inúmeras para que trabalhemos para o bem. E aí nós lembramos de também o ensinamento de Jesus, que é a parábola dos talentos, que eu vou dar aqui uma resumidinha, que ela até é um pouquinho longa. Nessa parábola, Jesus conta que tinha um senhor, dono de muitas terras, que resolve viajar para longe. Chama os seus 3 empregados de maior confiança e a cada um lhe dá uma certa quantia de talentos. Talento era uma peça de ouro usado naquela época, um tipo de dinheiro. A um ele dá 5 talentos. A outro ele dá 2 talentos. E a um terceiro ele dá 1 talento. E vai embora. Aquele que te recebeu 5 talentos, aplica esse dinheiro, põe para trabalhar esses 5 talentos e consegue outros 5 fazendo 10. O que tinha 2, a mesma coisa, põe para trabalhar os talentos e faz 4 talentos. Mas o que tinha 1, com medo de perder esse único talento que o seu patrão lhe confiou, e queria brigar com ele, o que ele faz? Ele enterra esse talento e deixa guardado. Passa-se muito tempo, o patrão volta, chama os 3. E aquele que tinha 5 talentos, fala para ele: mestre, você me deu 5 talentos, deixou 5 talentos comigo, eu trabalhei eles e consegui outros 5. Aqui estão os 10 talentos. E esse mestre então responde: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei.
Chama o outro que tinha 2 talentos, ele faz a mesma coisa, mostra que tinha 2, conseguiu mais 2, apresenta 4 e ele fala a mesma coisa. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E chama o terceiro, e o terceiro então lhe diz: mestre, eu fiquei com medo de perder o único talento que o Senhor me deu, por isso eu o enterrei. Está aqui ele. E aí ele dá uma bronca nesse último, dizendo que se fosse para enterrar e guardar, ele tinha aplicado dinheiro com os banqueiros e não teria deixado com ele. Os talentos, e agora não os talentos como moeda de ouro, mas como capacidades que nós temos e que Deus dá a todos nós, nos são dados cada vez que nós reencarnamos. E o que nós estamos fazendo com eles? Trabalhando esses talentos para transformá-los em mais talentos? Ou nós estamos enterrando as nossas capacidades, as nossas possibilidades? Enterrando para quê? Para quando chegar a hora a gente chegar e falar assim: olha, eu estou aqui com o meu talento, eu não mexi nele, está inteirinho aqui. Enquanto outros farão produzir mais os seus talentos. Com os seus poucos talentos farão mais coisas. E aí nós nos perguntamos: mas quais são os nossos talentos? Quais são os talentos que Deus nos dá no momento de nós reencarnarmos? Puxa vida, se nós fôssemos falar dos nossos talentos aqui, nós falaríamos a tarde inteirinha de quantos talentos nós temos. Mas podemos citar alguns poucos. A inteligência é um talento dado a todos nós. A inteligência que o homem tem, a capacidade de criar, de fazer, de construir, de trabalhar, de levar ajuda. Esse é um grande talento, a inteligência. A palavra, a nossa palavra, que também, por conta de nossa inteligência, nos permite que levemos o conhecimento aonde nós estivermos. A palavra que pode servir de consolo, a palavra que pode servir de orientação para um amigo que precisa da nossa ajuda naquele momento de dificuldade, de dor, de indecisão. A nossa saúde é um talento para que possamos trabalhar, para que possamos ativar os nossos outros talentos. O dinheiro, aqueles que têm possibilidade, que têm mais condições financeiras, o dinheiro é um talento também, para tentar fazer alguma coisa em benefício de outros que menos têm também, de construir, de comprar, de financiar obras, projetos, lugares onde nós vemos que o dinheiro é realmente bem aplicado no bem-estar das pessoas, principalmente daqueles que estão mais necessitados, aqueles mais humildes. As nossas mãos, como nós falamos dos artesãos, e nós temos uma artesã aqui hoje, né? Que também por conta de suas mãos consegue fazer. O músico, que sua voz, sua inspiração e suas mãos, que também tocam, dedilham o piano, dedilham o violão, enfim, as nossas mãos podem fazer muitas coisas, são talentos que nós temos também para trabalharmos. Os nossos ouvidos, ora, os ouvidos dos músicos, de novo eu vou falar dos músicos, que captam a mensagem e transmitem a nós. Os nossos ouvidos para ouvir um irmão que também está necessitado, que está a fim de desabafar, está a fim de contar um pouquinho dos seus problemas, das suas dores, das nossas necessidades. É um talento que nós temos também. Saber ouvir. Falar um pouquinho menos e ouvir um pouquinho mais, né? O que mais? O poder. O poder é um talento enorme. Aqueles que detêm o poder, políticos, comandantes, que têm o poder nas suas mãos. Isso é um talento enorme dado para que eles ajudem, para que eles construam, para que eles melhorem a vida das pessoas. Isso é também um talento. E, finalmente, o maior de todos os talentos, a capacidade que nós temos de amar. Esse é o maior talento que nós temos. E que nós temos capacidade também de dividi-los com todos. Porque quanto mais nós dividirmos o amor, mais amor nós teremos. Esse é um dos talentos que nós podemos dividir e dar à vontade. Porque quanto mais nós damos, quanto mais nós dividimos, mais nós vamos ter para nós. É a capacidade de amar. Todos recebem alguns desses talentos e tantos outros. Uns recebem 1, outros 2, outros 3, outros 5. Alguns recebem todos esses talentos. Por isso Jesus disse:
A quem muito foi dado, muito será pedido. E nós, de acordo com a capacidade de cada um de nós, é que vamos estar recebendo os nossos talentos, possibilidades de trabalharmos, de fazermos alguma coisa para ajudarmos o nosso semelhante. Além da capacidade de podermos trabalhar para o bem, com o nosso trabalho profissional, com o qual nós ganhamos o nosso sustento, devemos pensar que o nosso trabalho gera coisas boas para o outro, não apenas para mim que estou trabalhando, mas ele gera coisas boas porque alguém sempre está se aproveitando de alguma maneira, tirando benefícios do trabalho que nós fazemos, seja ele qual for, como eu falei, desde o mais simples até o mais complexo. E além disso, a oportunidade de nós trabalharmos socialmente. Cada vez mais nós vemos instituições religiosas ou não religiosas que desenvolvem um trabalho social nas nossas comunidades. E é aí que nós temos que colocar em prática os nossos talentos. E é aí que nós temos que colocar em prática as capacidades que Deus nos deu e que nos dá. Ah, mas eu não sei fazer nada. Não existe eu não sei fazer nada. Como não? Todos nós sabemos fazer alguma coisa. Todos nós sabemos pegar uma vassoura e varrer. Todos nós sabemos tirar um pó. Todos nós conseguem ajudar, porque as instituições precisam de ajudas enormes para tudo. Para varrer, para abrir uma porta, para receber uma pessoa, para limpar, para fazer uma comida. Então todos nós temos condições de fazer alguma coisa. Nós vimos a casa espírita, assim como as pessoas vão aos templos evangélicos, às igrejas católicas, buscando o quê? Consolo, orientação, paz para os nossos corações. Não é isso que a gente vem buscar nas casas religiosas como um todo? Mas o que nós damos em troca? O que é que nós temos que dar em troca? Primeira coisa é uma mudança de conduta nossa, porque não adianta nada a gente vir buscar e não e não modificarmos um pouco da nossa conduta. Em segundo lugar, o que nós estamos dando em troca de tudo que nós recebemos quando nós procuramos alguma coisa na casa religiosa, seja de que religião for? Mas eu não tenho tempo. Será que nós não temos tempo? Será que nós não achamos meia hora por semana, talvez, 15 minutos, não sei, por semana, para que nós possamos fazer alguma coisinha? Às vezes da casa da gente, a gente consegue fazer alguma coisa por uma instituição que nós frequentamos e que nós gostamos. E aí nós estamos fazendo o quê? Trabalhando para o bem também. Não apenas através do nosso trabalho, mas trabalhando para o bem da comunidade, da instituição religiosa, daquela que nos dá, daquela que nos oferece alguma coisa também. E estamos trabalhando para Deus, que nos dá os nossos talentos, todos eles, desde os mais simples até os mais complexos, para que nós possamos fazer alguma coisa em benefício das pessoas. Fénelon, sacerdote francês, que viveu de 1651 até 1715. Eu não decorei, não. Estou lendo aqui, viu, gente? Vocês não pensem que isso é decoreba, não. Estou lendo aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, disse: a cada um segundo sua missão, a cada um segundo o seu trabalho. Então, a cada um será dado conforme a sua missão, a cada um será dado conforme o seu trabalho, aquele trabalho que nos é dado e que nos possibilita que façamos alguma coisa. Portanto, eu posso dizer para vocês tranquilamente, amigos, mais ainda, amigos espíritas, Jesus precisa de nós. Jesus precisa de trabalhadores na sua seara, na seara de Jesus, nas suas plantações. Ele precisa de nós. Jesus vem nos acompanhando na Terra desde que passamos as nossas primeiras experiências lá como antropóides, depois passamos ao Homo erectus, depois aos Homo sapiens e agora Homo sapiens sapiens, e Deus sabe que homos nós teremos pela frente.
Mas ele vem nos acompanhando durante todo esse processo. E há 2000 anos, um pouquinho mais de 2000 anos, Jesus esteve aqui e nos fez um convite. Nos convidou para trabalharmos em sua seara. E aí? Não é hora de nós arregaçarmos as mangas e aceitarmos esse trabalho? Mas a gente está sempre dando uma desculpinha para não começar esse trabalho. Ele nos fez esse convite há mais de 2000 anos. Por quê? Porque ele precisa dos nossos talentos. E aí eu pergunto de novo, o que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Multiplicando-os através do trabalho para o bem ou enterrando-os? É necessário que nós reflitamos. É necessário que nós pensemos o que fazer com esses nossos talentos. É momento, é a hora. Nós vivemos momentos conturbados, momentos de transição planetária, momentos de transição moral de cada um de nós. Então é hora. Jesus, assim como aquele senhor, dono daquelas terras, que voltou depois de um tempo e perguntou aos seus funcionários o que eles tinham feito com os seus talentos, está aqui agora, nesses momentos de transição tão conturbada, perguntando para nós, o que nós fizemos com os nossos talentos que nos foram dados? Nós já erramos bastante, né? Está na hora da gente começar a errar um pouquinho menos. Quando Jesus esteve aqui há mais de 2000 anos, nós salvamos Barrabás e crucificamos Jesus. E durante todo esse tempo, inúmeras vezes, nós ainda estamos salvando Barrabás. E ainda, muitas vezes, através das nossas atitudes, nós estamos crucificando Jesus. Cabe a cada um de nós pensarmos e avaliarmos. E aí nós encerramos. E nós vamos ter mais uma musiquinha? Então vamos lá. Então aí nós vamos encerrar com um texto, um outro texto que eu trouxe, que chama-se Escolhe Servir, ditado pelo irmão José, através do trabalho para o bem de Carlos Bacelli. Diz assim: alista-te, sem mais demora, em qualquer frente de trabalho que se encontre em ação, construindo o reino de Deus entre os homens. Todavia, trabalhando, não deixes que o melindre te subtraia a oportunidade de te contares entre os mais devotados cooperadores de Jesus. Enquanto muitos se iludem, disputando posições de liderança no imenso canteiro de obras, seja a tua meta o dever a cumprir, angariando o mérito intransferível do suor que verteres. Igual a Jesus, que não hesitou em humilde carpintaria de Nazaré, secundando os esforços de seu pai, a utilizar o serrote e a enxó, o formão e o martelo, estende as tuas mãos e empunha com alegria e dignidade a ferramenta mais humilde que te for destinada. Simplesmente escolhe servir, onde, quando e como Jesus o queira, sem nem mesmo cogitar de salário, na certeza de que, hoje e sempre receberás na justa medida de tua boa vontade e dedicação ao trabalho na seara do Mestre. Muita paz a todos. Obrigado. Não, pode não. Não, né? Não, pode não. Pode fugir? Sentar. É melhor, né? Aí eu posso começar a querer cantar. Você trabalha, Ah, não pode, você fugir. É verdade, você trabalha, é verdade. Bom, agora é aquela hora que todo mundo está esperando, né? Fazer aquelas perguntas, né? Aquela participação que o nosso companheiro está ansioso para responder as questões, né? Simples, sempre fáceis, eu sempre peço. É só dificuldade 1. É só levantar as mãos aí e fazer uma... Que o microfone vai até os presentes, né? Fazer a questão. Vamos por vez, né? Acho que ele só esqueceu de citar o talento do orador, né? Mas está bem posicionado como orador. Sem sombra de dúvida. Muito obrigado, mas mesmo assim, nem tanto, hein? Obrigado, mas é melhor ficar aqui do que música, né? Vamos lá, pessoal. Opa, Lourenço. Tudo bem, Marcos? Tudo, meu querido Lourenço, como vai? Eu queria mudar um pouco o enfoque da... Achei bonito, muito bonito, mas tudo por um caminho só. Mas me fala das oportunidades do trabalho. Uns têm, outros não têm.
Porque a cada um é dado, Lourenço, eu entendo que a cada um é dado segundo a sua capacidade. Deus não coloca a oportunidade de um determinado trabalho para aquele que não tem capacidade. Se o meu espírito ainda não tem a capacidade de ser um grande médico, eu não serei um grande médico. Eu posso até estudar a medicina, mas não serei um grande médico. Eu acredito que Deus capacita a todos. E dá a todos oportunidades, sim, mas todas de acordo com o grau de capacidade e de evolução de cada espírito. Por isso, alguns têm oportunidades, e as oportunidades lhe caem nas mãos de serem grandes trabalhadores. E de trabalhos muito complexos, como nós falamos aqui, trabalhos de médicos, de pesquisadores, de cientistas. Mas, muitas vezes, eles acabam não fazendo bem esse trabalho. O talento ou a oportunidade, a capacidade que é dada, por exemplo, a um orador espírita ou a um músico, nem sempre é bem aproveitado por aquele que tem essa capacidade e que lhe é dada essa oportunidade. O trabalho, por exemplo, a oportunidade que é dada e capacidade a uma pessoa que detém um poder de uma nação, ele não conseguiu isso por acaso. Com certeza lhe foi dada essa oportunidade pela sua capacidade. Mas nem sempre é bem aproveitada, que é o que nós vemos principalmente hoje. Então, acho que as oportunidades são dadas, mas sempre de acordo com a capacidade de cada um. Mas já seria aquele, quando a gente vai numa empresa ou no banco, fala, puxa e empurra. É você que tem que... Também, é verdade. Lógico, você tem que tomar iniciativa e mostrar, por exemplo, para o seu patrão. Você vai ter quantidade de... Mas entende, vamos entender que é assim, quando nós temos uma capacidade inata, que está ali nos recônditos da nossa alma, ela vai aparecer. E possivelmente, nós mesmos, se não formos preguiçosos, vamos acabar nos direcionando para isso. Talvez até para aquele patrão. Mostrando a ele a capacidade que nós temos de fazer outras coisas e coisas melhores. Bom, mas aquele patrão poderá não enxergar isso. Mas nós teremos outras oportunidades ainda. Era isso aí que eu ia falar, Marcos. Era o esforço pessoal, né? Tudo bem com você? Tudo, Vladimir, como vai? Então, é o esforço, né? Não adianta... A capacidade está dentro da pessoa, a Sim. oportunidade vai aparecer. Com Agora certeza. também a pessoa precisa se esforçar. Com certeza. Porque essa Necessário história... esforço. Tem muita gente que não arruma emprego também, porque também não vai atrás. Ah, mas isso tá Ele se cheio. desinteressa, entendeu? Ele só quer mandar o currículo pela internet sem se envolver com nada. É lógico. Né? Então Como tem dentro muito do isso. serviço também, né? Aí É consegue um mesma emprego coisa. e depois não evolui. Você vê porque também não pessoas, se esforça. pessoas. O exemplo, por exemplo, um exemplo vivo aqui no Brasil é a presidente da Petrobras, né? Que ela entrou num grau bem baixo e chegou na presidência da empresa. Muitos. Então, Nós você temos pode- grandes exemplos, você tem Antônio grandes Emílio exemplos. e outros aí, que Entendeu? começaram de baixo De também baixo. e Então galgaram. você consegue mesmo. Silvio Agora é o Santos, esforço bem lembrado. próprio, é o esforço da pessoa mesmo. Com certeza. Isso O esforço de cada um é pessoal e intransferível. Ninguém se esforça pela gente. Legal, muito bom. Oi, Marcos, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Vivian, tudo bem? Tudo bem. E quando o profissional ele é capaz, tá? Entra na empresa com toda aquela garra para mostrar o seu trabalho e o seu gestor não te deixa fazer isso. Pelo seu gestor até a tal ponto de se sentir ameaçado. Então prefere tirar essa pessoa para ele sempre ter o poder dele na mão. Eu Isso te digo isso que eu passei isso recentemente. E eu sei, Vivian, e isso não acontece só com você, acontece com muita gente isso. E aí existem duas situações. O lado do gestor, que comete um erro de não dar a oportunidade para alguém, ou por ciúmes, ou por medo de que ele acabe perdendo o lugar por outro. Isso aí é uma grande bobagem, naturalmente. E precisa ver, e aí nós não temos condições de avaliar as leis de causa e efeito que a vida nos coloca, se aquilo também, de alguma maneira, não está servindo para nos ensinar alguma coisa. Sim. Existe também essa possibilidade. Mas ainda assim, a pessoa sempre vai ter a garra, porque amanhã
tem que continuar com a garra e sempre buscando, porque amanhã poderá não ser aquele gestor, ou amanhã poderá também não ser aquele emprego. E a grande importância volta naquilo que nós falamos, é nós procurarmos trabalhar com amor, alegria e dedicação naquilo que fazemos, embora muitas vezes não seja o que gostamos. E no caso, assim, hoje eu não estou mais nessa empresa, vai fazer quase 60 dias, entendeu? Porque ele me desligou, né? Ele acabou me desligando, né? E eu sei que foi por causa disso, entendeu? Porque eu sei a minha capacidade, eu sei o que eu estava fazendo, mas ele estava me engessando de todas as maneiras. Pois isso acontece mesmo. Mas você, com a garra que você está dizendo que tem, eu sei que tem, você com certeza vai encontrar outro melhor ainda, onde você pode colocar todos os seus talentos. Tomara. O shampoo, é isso daí, muito bom. Ah, tá bom. É que realmente os talentos, né, que nós temos, e eu estava recordando daquele capítulo do Evangelho, Sede perfeitos, né? O homem de bem, né? Eu acho que ali ele exerce todas as características do homem de bem que estão no Evangelho. Eles são, apesar do Evangelho falar que é o começo só, né? É muita coisa, né? Eu gostaria de saber se você tem algum comentário a respeito desse capítulo e com relação aos talentos, né? O homem de bem, aquele que o homem perdoa, de bem é aquele que procura... Seu nome, desculpa. Leonardo. Então, Leonardo, é bem lembrado. O homem de bem, quem é o homem de bem? O homem de bem somos todos nós quando procuramos ter condutas melhores. E somos nós esses homens de bem. O homem de bem não é aquele que fica rezando o tempo inteiro, ou que fica 12 horas na casa espírita o tempo todo, ou ajoelhado no milho, que nem fazia antigamente. Não sei, minha mãe nunca me colocou ajoelhado no milho, não. Ainda bem. Mas o homem de bem é aquele que procura fazer alguma coisa para si, melhorando a sua conduta e fazendo alguma coisa pelos outros também. Porque vivemos uma vida de inter-relação com todas as pessoas. O próprio Kardec disse, né, como é que é? Conhece-se o espírita pela transformação moral dele. Então, quando nós procuramos, e num planeta de provas e expiações não vamos achar ninguém perfeito, mas vamos achar todos nós aqui já procurando fazer alguma coisa para melhorarmos. Já estamos aqui num sábado à tarde, poderíamos estar fazendo outras coisas. Então já estamos procurando a nossa transformação moral, a nossa transformação de atitudes. Para mim esse é o verdadeiro homem de bem. E aí, consequentemente, à medida que vamos melhorando, os nossos talentos vão aparecendo. E as nossas capacidades também vão crescendo e vão aparecendo para que possamos sermos realmente homens e mulheres de bem. Não sei se eu respondi. O nosso companheiro Dalmo, obrigado Dalmo pela participação, mais uma vez seja bem-vindo. O Dalmo, ele pergunta: boa tarde, quando trabalhamos para o bem, podemos redimir nossos pecados? Boa tarde, Dalmo. Redimir pecados, veja bem, eu não acredito que apenas trabalhando para o bem vamos redimi-los todos, porque eu creio que são muitos os nossos erros e enganos do passado. Mas com certeza, trabalhando para o bem, vamos fazer um parênteses, com vontade, com amor e com alegria, com certeza nós estaremos amenizando os nossos erros do passado, como disse o Dalmo, os nossos pecados. Por que eu fiz um parênteses? Porque não adianta eu vir aqui, por exemplo, no caso do Caminho Santana, e falar: eu vou vir ajudar vocês com o trabalho de entrega de alimentos para os moradores de rua. E eu vir com má vontade, estar com má vontade, fazer o trabalho lá com má vontade e não vendo a hora de passar o tempo para eu ir embora. Eu estou trabalhando para o bem. Mas que validade vai ter isso se eu não estou fazendo com amor, com vontade? Mas é melhor começar do que... Ah, bom, não, sim, eu concordo. Lógico que o Leonardo está certo. É preferível que comecemos. Mas eu conheço... Leonardo, desculpa, mas é Leonardo, né? Eu conheço, Leonardo, pessoas que começaram e estão há muito tempo e continuam fazendo trabalho de cara feia. Com má vontade, olhando no relógio o tempo de acabar o trabalho. Já que eu não quero, nunca
Bom, prefiro. Agora pergunto eu, né? Qual é a validade de se fazer um trabalho com má vontade? A gente tem que começar aos poucos, devagar, é verdade. E a caridade também é uma coisa que a gente vai desenvolvendo com a prática, né? No começo talvez seja assim, depois a gente vai melhorando. Mas é bom que nos policiemos para que a gente comece a melhorar realmente no trabalho de amor ao próximo. E não fazer a coisa apenas pela obrigação. Muito obrigado. Também de ir embora, né? Para o trabalho, é verdade. Gente, muito obrigado. Desculpa, o nosso tempo é Obrigado curto. a todos, muita paz a Tá? todos. Obrigado, Marcos. Bom, nós temos aí a presença dos companheiros com a música também. Então, nós temos que continuar os nossos trabalhos. Então, após a reunião, se alguém ainda desejar fazer algum questionamento, falar com os dois microfones é complicado. O Marcos, com certeza, está aqui para tirar alguma dúvida ainda que possa ter ficado. Tudo bem? Então, vamos fazer a nossa prece, nosso encerramento, e depois nossos companheiros alegrarão o nosso trabalho aí com a música. Tá? Com certeza é uma música que vai deixar todo mundo tranquilo. Tá bom? Exatamente. Tá bom? Então vamos nos harmonizando, vamos unindo os nossos pensamentos, vamos abrir os nossos corações e vamos doar as nossas melhores energias, os nossos melhores pensamentos, para que eles possam ser utilizados pelos companheiros da espiritualidade, atendendo a todos os que estão necessitados. Aqueles nossos irmãos que clamam por justiça, para que recebam conforme o seu merecimento. Por aqueles que se encontram nos leitos de dor, leitos de sofrimento, para que percebam, recebam o acalento, o aconchego, o afago, para que possam passar por essas dificuldades sem esmorecer e agradecendo pela oportunidade de estarmos naquela situação. Por aqueles que têm o poder de decisão, os governantes, sobre os seus governados, para que atuem com a razão, deixando as iniquidades, os ciúmes, as vaidades de lado, passando a observar no seu semelhante, o irmão, durante a sua caminhada, caminhando juntos para o crescimento e amadurecimento de cada um. E por esse planeta Terra, que está passando por grandes transformações, deixando de ser um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, para que seja envolvido com muito carinho, iluminando, servindo de sinaleiro para todos que estiverem angustiados, desesperados por um porto seguro. E abrimos agora aquele espaço para aquela vibração para o nosso ente querido, nosso amigo, nosso vizinho, alguém que esteja precisando. Esse é o momento de agora vibrarmos por esse companheiro. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, agradecidos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade, agradecemos pela oportunidade que nos foi dada, Senhor, e que possamos aqui estarmos na próxima semana para continuar o nosso aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. O pessoal que vai receber o passe, né, nós vamos estar orientando, tá bom? Daqui a pouco vamos estar encaminhando para a câmara de passe. Enquanto isso, vamos degustar aí, né? Nossa música maravilhosa aí. A música do bem.